qual foi o tema que vocês trabalharam, de uma forma geral? Quais conteúdos vocês viram? Como que vocês viram esses conteúdos? Vocês desenvolveram algum projeto sobre isso? Como foi o trabalho de vocês? O conteúdo principal que a gente trabalhou nesse semestre foi a língua portuguesa. A gente rebuscou as palavras que a gente não tinha conhecimento e a maioria da sociedade faz uso dessas palavras, às vezes por causa da dificuldade da fala com o que se pronuncia, porque são palavras muitas vezes com pronúncias difíceis, ou por causa mesmo do acesso. Também pode ter relação com a falta de incentivo à leitura que a gente tem no Brasil, né? Porque uma vez eu li que aqui no Brasil a gente tem uma biblioteca para cada 13 mil habitantes. O que seria se cada 13 mil habitantes quisessem vir usar uma biblioteca? Faria, não teria como, né? Isso mostra o descaso que a gente, né, entre aspas, com nossos deputados e governantes fazem da leitura e do ensino, né, em si. Só que o projeto da Loise veio com o intuito de rebuscar o português e fazer com que nós, jovens, entendêssemos que o português ele é importante e que a gente não fizesse, agora que é uma época primordial, né, para desencadear essa vontade de saber o português, que é a época que a gente está tendo acesso à internet e o português da gramática culta acaba ficando meio que abandonado por causa da facilidade e da velocidade da internet. Porque quanto mais rápido você digita, mais importante você quer ser rápido, você abrevia e isso pode acabar matando o português da norma culta. E então ela veio com o intuito de sim dizer para nós que a gente pode usar esse português não formal, mas a gente tem que ter conhecimento do português formal e a gente trabalhou com textos, a base de textos, teatro, fizemos alguns quadrinhos. A gente trabalhou com poesia e uma ressalva que eu queria fazer é que o quanto me ajudou, né, na minha vida pessoal esse curso, quando eu fui prestar o meu vestibular para escrever uma redação, que me ajudou bastante na dissertação, né, do texto argumentativo do Enem. A diversidade que eu pude apresentar para o meu corretor de palavras, tenho ciência de que vai enriquecer, né, e foi gratificante. Baseado no que vocês falaram, vocês citaram as bibliotecas, né, que tem poucas para os habitantes. Qual que é a importância das bibliotecas para essa questão que vocês trabalharam? A questão da biblioteca, assim, a gente foi na sala de leitura e acho que foi no segundo dia que a gente foi ter conhecimento das palavras estranhas, a gente pegou os livros mesmo, que a gente já tinha lido, para reparar mais com atenção essas palavras diferentes. E tinha mas muita palavra que a gente já tinha visto e não tinha se deparado que era uma palavra diferente do nosso cotidiano. E dentro do contexto a gente consegue entender sem perceber que ela é uma palavra diferente. E aí a gente foi separando cada uma delas. E elas sozinhas, assim, a gente não tem noção do que elas significavam. Então foi muito legal porque a gente foi reforçando a conexão. A gente viu que em livros comuns, a gente pode achar palavras que a gente não tem o hábito de usar. Então isso vai facilitar muito para a gente ter um português mais amplo, digamos assim. E é muito legal isso. Eu acho que a biblioteca seria uma porta para que a sociedade, conseguíssemos trazer, né, à sociedade cidadãos capazes de formar opinião e prepará-los, né, para essa formação. Porque não tendo bibliotecas o suficiente para uma sociedade, você deixa claro que a biblioteca não é necessária, que você não necessita porque não tem, e ninguém faz busca disso. Eu acho que a biblioteca é importante tanto na formação da criança, do adolescente, do adulto. Acho que a falta de biblioteca pode ser sim um dos motivos de tantas pessoas desinformadas que a gente tem no país, pode ser sim um dos motivos da política, da má política que a gente tem, de todos os outros problemas que a gente tem no país. A leitura seria, no meu ponto de vista, um meio de procurar ampliar as nossas sabedorias, da sociedade mesmo, que falta muito isso no Brasil. E o título de vocês é Rebuscando o Português por uma Neuroplasticidade Diferente. Vocês falaram um pouco de como vocês rebuscaram o português de vocês, e eu queria entender melhor um pouco o que é essa neuroplasticidade que vocês estão falando.
Quando você só sabe o português que você sabe, que é o básico, você fica ali naquela rotina e não sai dali para nada. Agora, quando você tenta desenvolver e procurar saber o que significa essas palavras diferentes, você amplia o seu cérebro. Então, ele vai se abrir para as palavras novas e vai sair daquela rotina. Então, acho que a melhor sensação é alguém te perguntar uma palavra totalmente desconhecida e você impressionar a pessoa sabendo da resposta. Então, acho que trabalhar com o cérebro dessa forma é muito interessante, porque sai da rotina total do português básico que a gente sabe e a gente consegue explicar para outras pessoas o que significa aquela palavra totalmente desconhecida. Tanto as bibliotecas como a internet, duas coisas que vocês citaram, como um local que é uma fonte de conhecimento e uma fonte de consulta desse conhecimento. Quais são as diferenças, as semelhanças entre essas fontes que a gente pode utilizar também para esse tema que vocês trabalharam? A potência do meio com que a internet traz a informação para a gente, uma informação rápida, uma informação muitas vezes clara, é muito importante hoje sim na sociedade, quando a gente quer saber algo de princípio, algo que a gente precisa saber agora. Mas eu acho que o livro vem depois para que nós possamos poder saber mais sobre o assunto e acrescentar, porque também na internet tem muitos equívocos, né, que são compartilhados. A gente precisa de uma fonte confiável, que seria, no caso, os livros. E também eu acho que a internet dá voz, né, hoje é um dos principais potenciais que dá voz ao ser humano, que no meu caso eu acho que é uma das principais armas do ser humano. Só a voz pode começar uma guerra ou dar bom dia, falar de amor. Então a internet faz isso, potencializa. E se você não tiver ciência do que você está falando concreta, argumentar com algo concreto, a partir do que eu li em um livro e fiquei sabendo muitas vezes pela internet, eu posso acabar me equivocando e passar por uma coisa fechatória. Então eu acho importante para acrescentar conhecimento. As duas áreas, acho legal. Para quem não teve essa oportunidade de participar do grupinho e rebuscar o português conforme vocês fizeram, como que vocês podem dar uma sugestão das pessoas buscarem melhorar o seu vocabulário, ampliar esse número de palavras que conhece? Que forma que a gente pode fazer isso? Eu acho que é através da leitura. Quando mais a pessoa lê, mais ela vai conhecer as palavras, mais ela vai saber o significado e para que serve aquela palavra. O importante é a questão do professor. O professor, ele ajuda muito e contribui muito no incentivo. Tipo, vamos supor que numa sala 2 pessoas só gostam de ler e conhecem essas palavras diferentes. Se o professor ele tem o conhecimento disso e ele quer que todo mundo, ou pelo menos a maioria, se interage também disso, eu acho que uma aula diferente para todo mundo conhecer a mesma coisa, eu acho que ajuda muito também. Bom, quando falamos de um português rebuscado e da importância dele para o indivíduo, né, eu acho que o indivíduo deve saber a necessidade desse português para que ele saiba que ele precisa e assim vai buscar fontes e meios para conseguir. Hoje temos o dicionário, temos a internet, temos vários vídeos no YouTube, que me ajudou bastante, vídeos no YouTube de palavras rebuscadas. Enfim, hoje temos vários meios de saber. Eu acho que o principal incentivo é o indivíduo saber para que ele precisa, aonde eu vou direcionar essa área do meu conhecimento. Então, a partir da hora que o indivíduo sabe, eu preciso disso, ele vai buscar, porque ele sabe que ele necessita e que ele vai usar. Então, eu acho que veria parte dos pais incentivar e do professor mostrar a necessidade de saber isso. Olha, é importante, é a nossa língua, é o nosso patrimônio. Fiz uma reportagem que lá na China eles estão valorizando muito a leitura, portanto fizeram uma biblioteca muito grande, que tem livro até no teto, enquanto aqui as pessoas estão queimando o livro, jogando fora. Eu acho que a gente deveria dar mais valor à leitura e a tudo isso, sabe? Porque até então eu não sabia de assim, quase nada, porque eu não gostava de ler. Depois eu comecei a fazer o cursinho dela, eu comecei a pesquisar mais na internet, ler mais livros, e eu acho isso muito importante pra gente. Eu acho que esse incentivo é o principal. Só que eu acho meio difícil a gente cobrar dos adolescentes e das crianças que nós temos hoje a leitura. Porque a leitura hoje não é passado como algo bom. Leia, a gente vê comercial de tudo na internet, mas a gente não vê um comercial que incentive a leitura. Eu acho que a criança ela tem que crescer sabendo o que o livro é, para que o livro serve. A gente fala de grandes bibliotecas em outros países que influenciam as crianças e as crianças já leem.
porque elas têm ciência de que aquilo é bom. Hoje a gente sabe que o leite materno é bom e que a mulher deve amamentar seu filho até os 6 meses, porque é bom para a criança. Só que se você perguntar por que é bom ler, a pessoa trava e não sabe o que responder. Eu acho que essa resposta mecânica para que é bom ler, eu acho que é o essencial para que a gente comece a valorizar a leitura dos nossos livros, os nossos escritores.